Irmãos, vamos dar início então. Todos vocês receberam aí a nossa novo texto, né, da Confissão de Fé, segunda edição, Confissão de Fé e Regulamento Interno. Então, ela inicia lá em cima, né, com o parágrafo de introdução, né, o cabeçalho. Este documento faz parte, esse não está exposto, né? Esse documento, então, ele faz parte integrante do Estatuto Social da Igreja Cristã em Campo Grande, doravante denominada simplesmente de comunidade, e juntos constituem-se na lei orgânica da comunidade, sendo obrigatório a todos os seus membros o seu cumprimento fiel. Ok, então aqui o cabeçalho. Vamos à primeira parte, a parte A, dentro da confissão de fé, ok? Parte A. Pode passar. Nessa parte A, nós vamos ver os pontos que fazem parte da nossa confissão de fé, daquilo que nós cremos como igreja bíblica, igreja confessional, igreja que está vinculada às Escrituras, basicamente, né? Somente andamos pelas Escrituras, e a visão reformada que nós temos, tá? Então vamos lá. Primeiro, da Escritura Sagrada, A1A. A comunidade, sendo confessional, adota como única e suficiente regra de fé e prática a Escritura Sagrada, a qual denominamos simplesmente Bíblia, composta pelos 39 livros do Antigo Testamento e pelos 27 livros do Novo Testamento. Então essa parte já está explicando que nós temos somente a palavra de Deus como regra de fé e prática, ok? Item A1B. Ela, ou seja, a Bíblia, norteará e regerá, desde a nossa fé salvadora até a nossa fé e conduta diárias. A Bíblia serve não só para salvar, mas para nos fazer caminhar como cristãos neste mundo, ok? A1C. Ela, em sua inerrância, é a revelação perfeita, completa e suficiente sobre Deus, sobre seu Filho Jesus Cristo e sobre a obra do Espírito Santo, sobre a criação, salvação e todo o decreto divino em todos os tempos. Aí nós temos os textos que se relacionam a tudo que nós falamos nesse primeiro item, o item 1, né, da Escritura Sagrada. Eu vou abrir somente um dos textos, tá bom? Para nós acompanharmos, senão nós não vamos conseguir preencher todo o nosso tempo, abranger toda a confissão. 2 Timóteo 3, 16 e 17, 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ok? Então está aí. Esse é o primeiro item da Escritura Sagrada. Amém. Nós, como a igreja já está sabendo, nós tivemos que reformular alguns itens, nós tivemos que readequar algumas questões relacionadas principalmente ao nosso regulamento interno, a parte B desse documento. Porque nós vimos, e é proposital nós começarmos pelas Escrituras Sagradas, porque a partir da palavra de Deus é que nós fomos convencidos e que, em alguns pontos, pela misericórdia e bondade de Deus, nós estamos acertando, devemos manter pontos da nossa confissão e do nosso regulamento interno, porém, em alguns, nós tivemos que rever. Nós, ao depararmos com textos bíblicos, estudarmos a palavra de Deus, por isso, as Escrituras Sagradas são o norte, é a base de tudo isso que vem depois. Nós vamos ver na sequência dos fundamentos da fé, e o nosso regulamento interno, ele é baseado, é a nossa parte orgânica, é a nossa parte funcional, é como a igreja funciona, a ICCG funciona, mas todo o regulamento é baseado, obviamente, em textos bíblicos, ou a gente faz interpretação de textos bíblicos para nós vivermos baseados na palavra de Deus. Então, das Escrituras Sagradas, a base para que a partir dela nós caminhemos, tá bom? Então vamos ao segundo item da parte A da nossa confissão de fé. O segundo item é dos fundamentos da fé. Quais são os fundamentos da fé da ICCG? O que identifica a nossa igreja
com relação à nossa crença, aquilo que nós entendemos baseados na palavra de Deus. E o item A2A diz o seguinte: a comunidade crê, portanto, baseada na Bíblia, que Deus Pai criou e sustenta soberanamente todas as coisas, além de conduzir a história pelo seu poder, amor, providência e decreto eternos. Aí você tem aí uma sequência de textos bíblicos que dá base para essa crença. A ICCG crê nisso. Se alguém perguntar para você, a sua igreja ou a ICCG crê no Deus soberano, você vai responder? Sim, sim. Crê no Deus soberano e que Ele sustenta toda a história. A2B, também cremos que Deus Pai criou homem e mulher, estabelecendo sua união matrimonial heterossexual, sexos opostos. Portanto, se alguém perguntar para você, na sua igreja faz casamento homossexual, qual vai ser a sua resposta? Amém, que bom que você está em convicção disso. Casamento, matrimônio é entre pessoas de sexo oposto, tá? Crentes em Cristo Jesus. Também vão perguntar, e aí, na sua igreja casa crente com descrente? Lá casa evangélico com católico? Sua resposta é? Não, não tem como. Nós estamos batendo na tecla por várias vezes que o jugo desigual é pecado. Deus não abençoa. Vamos lá. Sexos opostos, monogâmica, ou seja, um cônjuge só, e monossomática. Monossomática é a interpretação daquele texto que o casal se torna uma só carne, essa união especial que somente há entre um homem e uma mulher casados debaixo dos princípios de Deus. Essa união de uma só carne. Tá bom? E tem os textos bíblicos aí para você ler depois. Nós pedimos para que você depois, com calma, leia essas referências bíblicas, estude essas referências bíblicas, tá bom? Confiram, por favor. A2C, cremos na queda do homem. O que é a queda do homem? É o pecado original. E com ele de toda a sua raça e em sua total incapacidade de buscar a Deus e restaurar seu relacionamento com Ele. Mas que, em seu beneplácito, louvado seja Deus, Deus providenciou em tempos eternos o resgate pela fé em Jesus Cristo, seu Filho, sendo este o único Senhor, Salvador e mediador entre Deus e todo aquele que crê. Mas que todo que não reconhecê-lo assim sofrerá condenação e tormentos eternos. Amém? É nisso que nós cremos. A2D. Cremos que Jesus Cristo veio em carne e habitou na terra. Nasceu de mulher, padeceu pelas mãos de Nicos, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, apareceu ressurreto aos discípulos e a muitas outras testemunhas, subiu aos céus, enviou o seu Espírito Santo como garantia antecipada da herança de todo o que crê e por fim voltará a segunda vez para buscar sua igreja, que é o seu corpo ou o número total de seus eleitos, e estabelecer novos céus e nova terra. Aqui há um resumo do Senhor da igreja, daquilo que, da tarefa, do ofício de Jesus Cristo dentro da Trindade, e nós também colocamos aqui no finalzinho, no que nós cremos com relação, bem resumidamente, à escatologia, que Jesus Cristo virá uma única vez para o juízo final, tá bom? Quem sabe numa outra EBD a gente vai poder detalhar a nossa visão escatológica, a nossa visão do porvir com relação a isso. Isso é. O que nós nos apegamos muito e temos como base apesar de não termos certeza se 1000 anos ou não 1000 anos, e essas coisas todas, que também não é tão importante assim, mas o importante é que nós nos mantenhamos em santidade, porque sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Amém. Então não importa se vai demorar 1 dia ou 1000 anos, para Deus não importa, para nós também não. Importa nós estarmos em Cristo Jesus. Amém. Uma vez em Cristo Jesus, quando Ele voltar, nós vamos estar salvos. Aleluia. Amém. 2A, 2E. Cremos no Deus triuno, ou seja, na Trindade divina, composta por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3, porém um, todos de uma mesma substância, poder e eternidade. Assim cremos com relação à Trindade. Todos os textos aí para você conferir depois. A2F, cremos ainda que através da Bíblia, o crente tem ciência dos sacramentos estabelecidos pelo Senhor Jesus à igreja, que são 2. E aqui nós colocamos expressamente. Quais são os 2 sacramentos, as 2 ordenanças de Jesus Cristo para a sua igreja? O batismo e a ceia do Senhor. Então vamos lá, A2G. Por sermos credobatistas, o que é credobatista? Você que já frequenta a igreja e sabe a nossa posição com relação ao batismo, nós seguimos a linha interpretativa de que só batizamos aqueles que creem. Nós não somos
pedobatistas, nós não batizamos infantes. Tá? Nós cremos na doutrina pactual ou aliancista batista. É essa interpretação que nós seguimos. Nós somos credobatistas. Batizamos os que creem. Cremos que o batismo é uma ordenança do Novo Testamento, dada por Jesus Cristo à sua igreja, que deve ser dispensada a pessoas, independentemente da idade, que creem e professam publicamente a fé em Jesus Cristo por dom do Espírito. São esses que nós batizamos. Estas pessoas que professam publicamente fé em Jesus Cristo porque creem consciente e convictamente nele como único Senhor e Salvador de suas vidas, para se batizarem, devem se submeter à realização e conclusão do curso de preparação para batismo, cuja avaliação final fica a cargo do presbitério. E aqui nós temos vários membros que passaram pelo curso de batismo que nós temos feito. Toda vez que abre-se uma turma de batizandos, nós realizamos esse curso, passamos os fundamentos da fé, nós conferimos e reconferimos a convicção da pessoa e a publicação e a profissão pública de fé do batizando, e assim, confirmando isso, nós passamos então à realização da ordenança nas águas. Vou fazer só uma observação aqui. Nosso curso de batismo é bem enxuto, tá? Por quê? Porque nós cremos que a santificação e o crescimento vem depois. Você não precisa virar teólogo para ser batizado. Você é batizado e depois você vira teólogo. Tá? Aí você vai crescer na graça e conhecimento do Senhor. É básico, é fundamental. Como o eunuco, um dos textos ali, né? Filipe simplesmente perguntou para ele. O eunuco falou, eu posso ser batizado? Eu quero ser batizado. O que me impede de ser batizado? Você crê? Creio. Então vou te batizar. E Filipe batizou o eunuco. Então é crer. Uma vez que você crê, independente do crescimento, por isso que o nosso curso é rápido e bem objetivo, sem muita enrolação, para batizar logo a pessoa, ok? E depois vem a vida de discipulado, né? Depois vai ser discipulado. A2H. Os batizados nos moldes do item A2G, o item anterior, né? E que automaticamente passam a ser membros da comunidade, devem participar da ceia do Senhor regularmente. Sendo que também visitantes crentes em Jesus Cristo e batizados em água, seja por imersão ou por aspersão, essa exceção ou esse destaque é para visitantes crentes que foram batizados por imersão, por mergulho ou por aspersão, por pingo de água, por respingo de água, poderão participar da celebração da ceia do Senhor. Nós fazemos nós servimos a ceia do Senhor para todos. Nós não fazemos acepção de pessoa se é membro ou se não é membro. O que nós deixamos bem claro é se a pessoa é crente e batizado e tem convicção de sua fé e crença em Jesus Cristo, ou se não é. Se não é, por favor, não tome a ceia. Mas se é crente em Jesus Cristo, foi batizado nas águas, declarou sua fé publicamente, então, por favor, participe conosco, isso no caso de visitante. No caso de membro da nossa igreja que foi batizado aqui e automaticamente se torna membro da nossa igreja, nós dizemos, participe da ceia do Senhor, participe da ceia. Próximo item, A2I. Cremos que a Bíblia determinou a prática da disciplina na igreja, que deverá ser obedecida nos termos bíblicos. Disciplina deve ser baseada em textos bíblicos, na palavra de Deus. Pela palavra de Deus, como nós vimos no item 1 das Escrituras Sagradas, pela palavra de Deus nós estamos seguros. Nós temos que tomar cuidado com relação aos excessos na disciplina, mas também temos que tomar cuidado com relação à omissão, ao desleixo, com relação à disciplina eclesiástica. Portanto, cremos que a Bíblia determinou a prática da disciplina na igreja, que deverá ser obedecida nos termos bíblicos para se manter a ordem, a unidade, a paz e decência em si mesma, bem como para vindicar a honra devida ao nome do Senhor, e sempre objetivando o quê? Qual é o objetivo da disciplina na igreja de Cristo? Restauração do transgressor pelo arrependimento e confissão dos pecados cometidos. A disciplina ela é realizada para esse fim, restauração, não é eliminação, não é para pisar na cabeça, não é para mostrar que aqui tem autoridade, aqui vocês vão ver quem manda, não é isso. Aqui é a igreja de Jesus Cristo, e nós cumprimos os princípios dele para nós aplicarmos, inclusive, a
disciplina. E a disciplina do Senhor, Ele nos ensinou, e nós vamos ver com detalhes como que nós vamos aplicar, como que a gente aplica já a disciplina do Senhor. O Senhor Jesus Cristo deixou isso claro em Mateus 18, uma sequência. Para quê? Sempre visando a restauração, a recuperação, o arrependimento e o perdão dos pecados. E a volta à comunhão, a limpeza, a pureza, a santificação da igreja. Sempre objetivando isso. Não é? A2J. Cremos que a Bíblia orienta na instituição de igrejas locais. A ICCG é uma igreja local, governadas por seus oficiais denominados presbíteros e diáconos. Aqui na Igreja Cristã em Campo Grande tem presbíteros? Tem. Os presbíteros da Igreja Cristã em Campo Grande hoje são Newton e Rodrigo. Presbíteros ou pastores, você pode chamar de pastor também, não tem problema. Mas o ofício que nós encontramos lá em 1 Timóteo 3 e outros textos é presbítero. E nós temos aqui diáconos também. Quais são eles? São 3 diáconos. Nós temos o Sandro, o Marcos e o Danilo. 3 diáconos atualmente atuando, tá bom? E que todos os seus membros se submetem a esta forma de governo eclesiástico, sendo somente estes membros inscritos no rol de membros da igreja local, denominada também membresia, ou seja, os membros inscritos no rol de membros dessa igreja, você confere a relação que está ali no mural, e sempre que sai gente da membresia ou entra gente na membresia, nós atualizamos aquela relação. Por quê? Porque essa relação, ou esse rol denominado membresia, é a esfera de ação e responsabilidade espiritual destes oficiais, não se eximindo, entretanto, tanto oficiais como qualquer outro membro, de obedecer ao mandato do Senhor para a expansão do Evangelho. Ou seja, é lógico que a gente cuida da nossa casa, mas sempre com a visão de expansão, também das almas que estão para além dos nossos muros. Mas a nossa responsabilidade principal é dos membros da igreja. Convenhamos, é assim que o Senhor Jesus e a palavra de Deus e os escritos, principalmente do apóstolo Paulo, mostram que, e Hebreus também, que nós temos que cuidar do rebanho, nós temos que atentar para as almas que estão aqui, até porque nós reconhecemos a nossa limitação. Como que nós vamos cuidar e ter assim, um zelo espiritual pelas almas que não estão dentro da nossa alçada, dentro da nossa esfera de atuação? Não é? Seria impraticável, eu diria. Então, essa é a nossa responsabilidade principal, a membresia. Se você está inscrito no rol de membros da Igreja Cristã em Campo Grande, você tem ou deve ter o cuidado dos presbíteros e dos diáconos nas suas funções e tarefas. Parte B. Parte B, então, começa o regulamento interno, né? Vamos lá. Primeiro item, da igreja e sua membresia. B1A. A comunidade não vinculada a nenhuma denominação, ou seja, nós não somos vinculados a denominações históricas, como presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, tal. Nós cremos na independência ou na autonomia, na autonomia da igreja local, ok? Então, nós somos não vinculados a nenhuma denominação. Concílio ou convenção evangélicos reconhece que a Bíblia denomina o povo eleito de Deus, a partir do Novo Testamento, de igreja, e que seus membros serão reconhecidos desde que cumpram os seguintes requisitos. Como é que a gente sabe que uma pessoa é membro da igreja? Não é? Primeiro, aqui, confessar publicamente a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Arrepender-se e deixar seus pecados outrora cometidos. Ser batizado nas águas por imersão, que é a prática adotada pela comunidade. Nós batizamos por imersão, por mergulho, ok? Não por aspersão. A gente gosta de abundância, tá? Já que é para lavar, tem que lavar com tudo, né? É brincadeira. Mas nós gostamos mesmo, é muita água, né? Então, pela imersão, né? Analisar e submeter-se à nossa confissão de fé e regulamento interno. Assinar o termo de inscrição no rol de membros da comunidade. Então, aqui são os pontos que a gente percebe que um membro é membro, né? Que é um membro oficial da igreja, por assim dizer, né? B1B. Também poderão ser admitidos como membros da comunidade crentes professos que vierem de outras igrejas evangélicas reconhecidamente bíblicas, que deverão, em primeiro lugar, passar por análise... Oi? Posso interromper só? Esse trecho que foi acrescentado agora na segunda edição, reconhecidamente bíblica, igrejas reconhecidamente bíblicas,
nós deixamos claro aqui porque tem um documento que o presbitério assinou há 1 ano e pouco atrás, um documento oficial que está nos registros da nossa igreja, que nós não reconhecemos, por exemplo, o batismo realizado pela Congregação Cristã do Brasil, pela Igreja da Vó ou Mãe Rosa. Mãe Rosa? Bom, tem algumas ali que nós mencionamos nesse documento que nós não reconhecemos como válido e bíblico o batismo de algumas dessas igrejas. Por quê? Porque por conta da organização e por conta da prática dessas igrejas, nós caracterizamos essas igrejas como seitas. Não por conta do nosso viés, do nosso olhar, mas conferindo tudo pela palavra de Deus, nós declaramos, essas igrejas, infelizmente, não cumprem as exigências bíblicas para ser, de fato, uma igreja de Jesus Cristo. Portanto, não reconhecemos, é um exemplo, o batismo realizado pela Congregação Cristã do Brasil. Por isso, reconhecidamente bíblicas. Então, em primeiro lugar, passar por análise, esses membros que vêm de outras igrejas bíblicas, né, vão passar por análise e aprovação do presbitério, e a critério do presbitério, portar carta de apresentação da igreja de origem, comprovando já ter feito sua profissão de fé e ter sido batizado. É importante ter essa carta. Em alguns casos, as pessoas não conseguem isso. A gente pode fazer como aconteceu em alguns membros aqui, a gente recebeu um e-mail, o endereço do e-mail do pastor, onde eles estavam congregando em outro estado, eu fiz o contato com ele e ele me disse, não, ele foi batizado aqui mesmo, congregou comigo aqui, está tudo em ordem, ele foi um ótimo membro, nada que o desabone, então nós aceitamos aqui aquele casal. Né? Vamos lá. Analisar e submeter-se à nossa confissão de fé e regulamento interno, participar regularmente de nossos cultos por prazo mínimo de 180 dias. Nós mudamos aí. Antigamente eram 3 meses, agora são 6 meses. Para a gente poder namorar um pouco mais, para ver o que tem no coração daquela pessoa. Isso é importante a gente saber. E vice-versa, é claro. Né? Conhecer um ao outro, ok? Então, participar regularmente dos nossos cultos, prazo mínimo de 180 dias, período em que serão ministradas pelo presbitério instruções específicas para novos membros. Também existe um curso para novos membros, um curso preparatório onde nós apresentamos a nossa igreja. E, por último, assinar o termo de inscrição no hall de membros da comunidade. Muito bem. B1C. Excepcionalmente, irmãos em Cristo que já foram membros da comunidade poderão retornar à membresia, se assim desejarem, após análise e aprovação do presbitério, independentemente do prazo mínimo de 180 dias de participação regular nos cultos, os quais deverão assinar o termo de inscrição no hall de membros da comunidade. Então, membros que já foram membros podem voltar. E por análise do presbitério, a gente pode diminuir esse prazo ou não. Né? Estamos aí no B1D, né? São direitos dos membros da comunidade. Receber assistência espiritual em sua jornada de fé, receber ministração da palavra de Deus e dos sacramentos, participar dos cultos e reuniões oficiais, receber assistência material comprovando-se a real necessidade, votar nas assembleias convocadas pela liderança da comunidade, candidatar-se para os ofícios da comunidade, desde que cumpridos os requisitos bíblicos e for aprovado pelo presbitério vigente, no período probatório, conforme item 3 da liderança da comunidade B3A. Usufruir do patrimônio da comunidade sob a autorização dos presbíteros e diáconos, questionar, exortar e receber esclarecimentos por condutas ou ensinos inadequados dos demais membros ou da liderança, quando houver prova incontestável e embasamento bíblico para tal. Ok? Então, esses são os direitos dos membros. Agora, B1E, os deveres dos membros da comunidade. Submeter-se à direção da igreja, composta de presbíteros e diáconos, submeter-se à confissão de fé e regulamento interno da comunidade, adotar a Bíblia como única regra de fé e prática, contribuir financeiramente com ofertas regulares para a manutenção da comunidade, submeter-se à disciplina eclesiástica, participar regularmente dos cultos e reuniões, viver de acordo com a conduta cristã e propagar a fé cristã, sujeitar-se às demais
as demais regras disciplinares a serem adotadas futuramente pela comunidade. B1F. Serão desligados do rol de membros da comunidade aqueles que solicitarem voluntariamente seu desligamento por motivos pessoais, apresentando formalmente um pedido de desligamento por escrito ao presbitério. Aqueles que deixarem de congregar por 3 meses, aqui também nós alteramos, era 6 meses, agora são 3 meses. A pessoa deixar de comer comida por 3 meses, ela morre. E se deixar de vir à igreja por 3 meses, sem ter uma justificativa justa, está morto espiritualmente, por assim dizer, né? Então, aqueles que deixarem de congregar por 3 meses ou mais, sem apresentarem uma causa justa ao presbitério, aqueles que quebrarem... E aqui, só um detalhe, sem apresentarem uma causa justa ao presbitério, é porque nesse período de 3 meses, assim como a gente sempre fez nos 180 dias, na ausência da pessoa, mesmo reduzindo por 3 meses, não é que o presbitério vai, deixa lá, 3 meses, tchau. Não é isso. Nesses 3 meses, nós intensificamos as visitações, as tentativas de fazer com que a pessoa se arrependa e ela volte a congregar, mas mesmo assim a pessoa não apresenta uma causa justa, porque o presbítero vai lá, conversa, chama, manda mensagem, liga, e a pessoa fala, não deu para eu ir porque estava assistindo jogo. No outro não deu porque eu estava viajando, aí no outro não deu, e assim vai. Essas justificativas que não são adequadas para um crente, os presbíteros, mesmo nessa insistência, vão ver, poxa, essa pessoa não quer mesmo congregar. Então, aí, passados 3 meses, desligado. Isso, exatamente. Aqueles que quebrarem princípios bíblicos e não se arrependerem, mesmo depois da exortação e disciplina impostas pelo presbitério da comunidade, e também serão desligados por motivo de falecimento, óbvio. 2. Da disciplina eclesiástica. Vamos lá, B2A. A comunidade, através de seus presbíteros, deverá aplicar a disciplina de forma respeitosa, amorosa e visando preservar a unidade da comunidade, devendo ser coerente com os padrões e parâmetros da Bíblia, a toda e qualquer conduta, ação ou omissão contrárias aos ensinos e exigências da palavra de Deus. Isso tudo você vê, a toda e qualquer conduta, ação ou omissão contrárias aos ensinos e exigências da palavra de Deus, você pode resumir toda essa frase, essa expressão aí em pecado. Pecado. E que tal fato seja comprovado por no mínimo 2 testemunhas fiéis, ou por outro meio idôneo de prova, ou ainda seja incontestável por sua evidência. Ou seja, para nós, de fato, constatarmos que a pessoa está em pecado, 2 ou mais testemunhas, ou por outro meio de prova, que prove que o membro está em pecado, ou, não tendo testemunha e não tendo outro meio de prova, seja documental ou testemunhal, que pela prática evidente da pessoa, ela está em pecado. Então, caracteriza, porque a gente não fica vinculado somente a ter testemunha, ou, poxa, não tem documento que prova que o cara estava lá com a mulher adulterando com a outra. Não tem testemunha que viu. Não tem testemunha que viu. Mas existem evidências de que o homem está abusando, né, e fazendo tantas outras coisas. Então, o presbitério vai investigar e vai buscar entender o que está acontecendo, constatar o pecado cometido e, assim, iniciar o processo de disciplina. Só dar mais um exemplo aqui. Pois não. Interessante que eu fui confrontado algumas vezes, é interessante que as pessoas às vezes colocam como pecado algumas coisas que ele particularmente não gosta e coloca como pecado. Por exemplo, já me confrontaram, né, se eu vou disciplinar ou não alguém que usa tatuagem. Mas é pecado tatuagem? Não, não é. Então por que eu vou confrontar? Pessoal que não leva mais o filho na escola, faz homeschooling, eu não gosto disso. Problema seu. Não é pecado. Deixa o irmão lá. Entendeu? Tem coisas assim, eu vi o irmão lá que ele tomou uma cervejinha. Ele tomou quantas? Tomou uma. Ele ficou bêbado? Não. Então não é pecado. Tomar bebida alcoólica não é pecado. O pecado é embriagar-se. Então as pessoas às vezes confrontam a gente com coisas que não são pecado. Então nós não vamos agir dessa forma. Nós vamos agir biblicamente. Ok? B2B. A disciplina será realizada seguindo o previsto em Mateus 18, de 15 a 17, para membro comum. Qual é a sequência, qual é a previsão para a disciplina eclesiástica expressamente aqui no texto da fala do nosso Senhor Jesus Cristo? Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o
em particular. Primeira fase. Vá e repreenda-o em particular. Os presbíteros vão repreender esse irmão. Isso não é somente para oficiais, tá? Saibam vocês que esse processo pode ser feito também a exortação é entre membros. Se você está vendo que o seu irmão está pecando, contra ti, é pecar às vezes contra o que você crê. Então vá lá, exorta o seu irmão em amor. Aí qual que é a sequência? Vá e repreenda em particular. Se ele ouvir, ou seja, se ele entender, reconhecer, se arrepender e falar, não é verdade, eu estou pecando. Se ele reconhecer, você ganhou o seu irmão. Morreu por aí. 16. Mas se não ouvir, se ele não se arrepender, ou se ele disser, não estou fazendo isso, não, vocês estão exagerando. Leve ainda com você uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, você percebe que o nosso Senhor Jesus ele usou a repetição de um número. Qual é? Uma ou duas pessoas, 2 ou 3 testemunhas. Então, qual que é o número mínimo que a gente tem que usar de testemunhas? 2 testemunhas. Tá bom? 2 testemunhas. Isso, exatamente. 2 ou 3 testemunhas, para que toda a questão seja decidida. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, se a pessoa, mesmo depois da segunda exortação, esse segundo momento, o pecador não se arrependeu, não reconheceu a sua falta, o que o Senhor Jesus nos orienta? Se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. Isso vai ter que ser levado publicamente à membresia da igreja. Para quê? Qual que é o objetivo? Se ele se recusar a ouvir também a igreja, uma vez aberto publicamente o que está acontecendo com determinado irmão, a igreja, a partir desse momento, ela está sendo convocada a não fofocar. Ela está sendo chamada a não ficar mandando mensagem um para o outro, falando, nossa, você viu o que o irmão fez? Esse terceiro passo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra, mostre o assunto à igreja, apresente a igreja, para quê? Para que a igreja esteja em clamor, em oração por aquele irmão ou irmã que está em pecado, e você agora também tem a tarefa de ir lá conversar com o irmão, buscar o arrependimento do irmão, buscar a restauração do irmão. Esse assunto é levado para a igreja não para fomentar mais conversa, assunto, boato, e a partir daí vira uma história da carochinha. Não, é para que você, a partir desse momento, assuma também a responsabilidade de ir lá e ajudar o irmão, e buscar a restauração daquele irmão. Porém, se acontecer dessa pessoa, se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio e publicano, ou seja, depois desses 3 passos, se a pessoa não reconheceu o seu pecado, mesmo diante de todo esse processo de esclarecimento e de buscar o convencimento da pessoa de que ela está errada, é como se ela não fosse crente. Como se ela não fosse crente. Então, a partir daí, a palavra de Deus nos dá a autoridade para nós excluirmos a pessoa da membresia da igreja, do rol de membros dessa igreja. Porque, evidentemente, ela não é crente, depois de passar por todo esse processo de esclarecimento e de tentativa de convencimento do pecado. Tá? B2C. Além do previsto em Mateus 18, de 15 a 17, ou seja, esse processo é aplicado a todos, tá? Membros da igreja. Mas além desse processo, acrescenta-se o previsto em 1 Timóteo 5, 19 e 20 para a disciplina de membro do ministério local, seja presbítero ou diácono. Ou seja, a disciplina para um líder tem o acréscimo desse texto também de 1 Timóteo 5, 19 e 20. Aqui mais é dado, mais é cobrado. Que será conduzida pelos membros do ministério local, ou seja, quem que vai conduzir a disciplina de um presbítero ou de um diácono? Tem que ter previsão, e nós temos essa previsão. Quem vai conduzir é o ministério local. Quem compõe o ministério local? Presbíteros e diáconos. Porém, quem participa desse processo, quem vai conduzir esse processo de disciplina de um presbítero ou de um diácono da sua igreja e CCG? Presbíteros e diáconos, excluindo-se da condução desta disciplina, o presbítero ou o diácono a ser disciplinado, obviamente. Podendo suspender o exercício do ofício por decisão da maioria dos membros do ministério, dependendo da gravidade do pecado cometido. Ou seja, quem vai conduzir esse processo de disciplina de um presbítero ou diácono? Os presbíteros e diáconos não envolvidos, não acusados.
Tá bom? E pode, dependendo da gravidade do assunto, o ministério vai decidir pela suspensão temporária do ofício daquele oficial que está sendo disciplinado, ou vai participar do processo de disciplina. Irmão, você está sendo suspenso por enquanto, por um período, você está suspenso de suas atividades até a apuração final do processo. Pode acontecer isso, pode chegar nessa decisão logo de início, tá? Dependendo da gravidade do ato cometido. B2D, o procedimento para a disciplina de membro do ministério, presbítero ou diácono, será integralmente documentado e seguirá os atos abaixo em obediência a 1 Timóteo 5, 19 e 20. Qual é a sequência? Quais são os atos processuais para a disciplina de um oficial na igreja cristã em Campo Grande? Primeiro passo, primeiro ato, é recebimento da denúncia formal. O que é uma denúncia formal? É algo formalizado por escrito, mas não pode ser anônimo. Alguém vai assinar um documento, ou alguém vai transcrever um documento denunciando um pecado, um pretenso pecado de um presbítero ou diácono, mas no final ela não se identifica. É uma carta anônima, é uma denúncia sem identificação de quem está denunciando, nós não receberemos. Identifique-se, formalize a sua denúncia com o que está acontecendo, quem está praticando isso, e o seu nome e a data no final, e apresente para o presbitério. O processo inicia com essa peça. Segundo passo, colheita de prova testemunhal, depoimento e documental, se houver esta. Se houver prova documental do pecado cometido por aquele oficial, apresente. Vamos buscar, no momento de colheita de prova, vamos buscar a prova documental. Se não tiver, ok, mas prova testemunhal deve haver. Por quê? Porque 2 Timóteo prevê isso. Não receba acusação, senão pelo depoimento de 2 ou mais testemunhas contra presbítero. Ali, expressamente, o texto fala sobre presbítero, mas também nós aplicamos isso ao diácono, porque também é um oficial da igreja. Entenderam? Tem que ter testemunha. E aí nós vamos colher, obviamente, esse processo é um processo que tem que ter todo o cuidado de sigilo, de proteção das informações, de discrição ao máximo, mas nós vamos colher o depoimento de testemunhas para chegar à convicção se de fato aquele oficial cometeu ou não cometeu aquela falta, aquele pecado denunciado. Tá bom? Depois de tudo isso, depois do momento dessa segunda etapa de colheita de provas, abre-se, ou seja, a abertura de prazo de 7 dias úteis para a apresentação de defesa pelo oficial acusado, por escrito. O oficial acusado, seja presbítero ou diácono, ele vai ter 7 dias após o fim do momento de colheita de prova para ele se defender. Ele apresentar, não, o que está acontecendo não é isso, não é nada daquilo. E ele vai apresentar isso por escrito, depois de 7 dias. Formalizando o processo dessa forma, vocês perceberam? Tem uma denúncia, tem a colheita de provas e tem um momento de defesa, ou de contraditório. Depois disso vem a decisão. Produção do relatório conclusivo. Nós vamos ter que fazer um relatório conclusivo com a declaração de. Nesse relatório conclusivo, tem a declaração de improcedência da denúncia, ou seja, não procede o que foi denunciado, as provas não mostram que o presbítero ou diácono fizeram isso, então a declaração, esse relatório conclusivo vai declarar a improcedência da denúncia. Não, quem denunciou não tem razão. Não aconteceu isso. Nós chegamos à convicção de que não aconteceu isso. A improcedência da denúncia e retorno pleno das atividades do oficial absolvido. Volta à atividade normalmente, foi absolvido. Segunda hipótese de conteúdo do relatório conclusivo. Procedência da denúncia, ou seja, de fato, nós chegamos à constatação de que ele cometeu isso, por provas e tudo mais. Então, houve a constatação do cometimento de pecado. Com pena disciplinar, aí vem a disciplina, de suspensão da atividade do ofício por prazo definido, dependendo da gravidade do pecado. Gravidade esta apurada e definida pelos membros do ministério local, condutores do procedimento disciplinar. Essa segunda hipótese de conclusão é, houve de fato pecado,
e o pecado que ele cometeu vai ter que gerar a ele a pena de suspensão do ofício. Ele vai ficar suspenso o ofício por prazo determinado pelos membros do ministério que estão conduzindo o procedimento. Prazo esse vai depender da gravidade do pecado cometido. Agora tem uma terceira hipótese do relatório conclusivo. Procedência da denúncia, ou seja, de fato o presbítero cometeu esse pecado, o diácono cometeu esse pecado, com pena disciplinar de exclusão do oficial disciplinado de seu ofício, dependendo da gravidade e escândalo do pecado. Gravidade e escândalo apurados e definidos pelos membros do ministério local, condutores do procedimento disciplinar. Entenderam? Então pode chegar também à conclusão de que o presbítero ou o diácono não pode mais continuar no ofício, ele vai ter que ser excluído, dependendo do quê? Da gravidade e do escândalo do pecado. Tá bom? B2E. Seja qual for a pena imposta devido à falta cometida, isso seja para membro comum ou seja para oficial, o membro faltoso não perde o direito de congregar, desde que isso não comprometa a ação e credibilidade da liderança e o bem-estar da comunidade. E estas sanções serão aplicadas de acordo com a gravidade e ou reincidência do ato. Muito bem. B2F, todo o esforço do ministério local, bem como de toda a comunidade, quando da aplicação da disciplina, sempre será a restauração do membro faltoso, através do encaminhamento ao arrependimento e, consequentemente, à comunhão. Esse é o objetivo. B2G, o enquadramento e a tipicidade do pecado serão analisados à luz do Novo Testamento, mediante confronto entre o ensinamento bíblico e a conduta do membro faltoso. Nós vamos sempre, lógico, buscar base bíblica para nós reconhecermos o cometimento daquele pecado específico. Eu vou correr aqui no 3. Pode ir. Da liderança da comunidade é um ponto importante esse aqui, é onde teve mais alterações, tá? Então presta atenção. B3A. A liderança da comunidade, denominada ministério local, será exercida por um grupo de presbíteros, sempre no plural, nunca um, mas sempre no plural, com assistência exercida por uma junta diaconal, também plural, sendo os aspirantes ao presbitério ou ao diaconato escolhidos e convidados pelo presbitério vigente para o período probatório de treinamento de 1 ano, podendo ser prorrogado por deliberação do presbitério, sendo que após este período, com a aprovação do presbitério vigente, será anunciada publicamente a oficialização e ordenação. Eu vou ler um texto aqui, só peguei o último aqui para a gente fechar. Desde o início do povo de Deus sempre foi assim. Moisés, quando teve os primeiros auxiliares, foi assim. Êxodo 18, versículos 21 e 22. Quando o sogro dele dá orientação para Moisés e Deus abonou aquilo que o sogro orientou Moisés para fazer, tendo auxiliares para ele, ele diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles como por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Ok? Então, procura aqui no original hebraico, escolha. Moisés deveria escolher. Ok? E assim também, Paulo fala para Tito, escolha, elege, escolha você, Tito. Também fala para Timóteo, escolha você, aqueles que serão, que você vai impor as mãos. Impor as mãos significa dar autoridade para aquela pessoa. E quem faz isso? Somente alguém que já está com autoridade delegada por Deus. Os apóstolos fizeram isso para os primeiros presbíteros, e os primeiros presbíteros fizeram para os sucessores deles. Ok? Como Moisés lá atrás também fez. Vamos lá. B3B. Qualquer manifestação contrária à ordenação de presbítero ou diácono deverá ser respeitosa e discreta, buscando preservar a unidade da comunidade baseada estritamente em pecado evidente, e deverá ser por escrito e apresentado ao presbitério com prova documental ou testemunhal no prazo de até 7 dias, a contar do anúncio público à comunidade sobre a ordenação do candidato a ser ordenado. Ok? Então, depois de ordenado, ainda assim a igreja pode se manifestar contra, se tiver prova e se for pecado. Depois de anunciado publicamente. Né? Ainda fica 7 dias. Se depois de 7 dias aí ninguém fala nada, ele oficialmente é colocado como oficial da igreja. Ok? B3C.
A decisão pelo acolhimento ou não dos argumentos expressos na manifestação contrária à ordenação, de que trata o item anterior, caberá ao presbitério vigente, com embasamento bíblico e de fato, e entregue diretamente ao interessado por escrito no prazo de 7 dias. B3D. Compete aos presbíteros o governo e supervisão geral da comunidade, a orientação doutrinária, a intercessão por cada membro da comunidade, bem como orações particulares, quando chamados para tal, a assistência espiritual e aconselhamento bíblico, a supervisão e o exercício da disciplina eclesiástica da comunidade, conforme previsto no item 2 da disciplina eclesiástica, e também a escolha e treinamento de novos oficiais, conforme a necessidade da comunidade, de acordo com os itens B3A, B3B e B3C. Item B3E. Aos diáconos compete a administração e decisões sobre os recursos financeiros, atendimento às necessidades materiais e sociais dos membros, manutenção da boa ordem nos cultos e reuniões, manutenção do patrimônio da comunidade. B3F. Somente poderão ser objeto do processo de escolha e ordenação de presbíteros ou diáconos os homens que primeiramente preencherem os requisitos bíblicos definidos em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, 1 Timóteo 5, 22 e Tito 1, 5 a 9. Além disso, deverão estar inscritos no rol de membros da comunidade há, no mínimo, 3 anos. Estes serão ordenados oficiais da comunidade, se aprovados pelo presbitério vigente. B3G. O mandato dos presbíteros e dos diáconos ordenados será por tempo indeterminado, podendo encerrar-se o mandato por morte, renúncia por escrito ou imposição de pena disciplinar. Esse item é importante. Antigamente a gente fazia eleições de 4 em 4 anos. Aí a gente começou a se perguntar, questionar, analisar outras igrejas, pedir conselhos, e a gente viu assim, o dom de Deus é irrevogável. Quando Deus levanta um homem para ser presbítero ou pastor, Deus não define tempo. Ele coloca aquele dom. Se a pessoa entrar em pecado, ele vai ser excluído, é verdade. Ele deixou de ser pastor. Mas não há um prazo bíblico, não há 4 anos para a pessoa, né, ser reeleita. Não existe reeleição nas Escrituras. Não existe isso. Então, foi uma falha aqui no regulamento anterior. Né? Onde nós estamos aqui? B3H. A qualquer tempo, o presbítero ou diácono poderá pedir ao presbitério, por escrito, afastamento de suas funções por prazo definido ou indeterminado, por motivos pessoais, sendo que seu retorno ao ofício, também mediante pedido por escrito ao presbitério, será analisado e autorizado pelo presbitério. B3I. Consideram-se responsabilidade do ministério local, única e tão somente, os membros inscritos oficialmente no rol de membros da comunidade. 4. E nós vemos uma mudança importante com relação à escolha e à ordenação de presbíteros e diáconos da nossa igreja, né, passando por todo esse processo. Você vê lá atrás, no item B3 alguma coisa, que é direito de membro da comunidade candidatar-se, né, a um ofício. Mas ali candidatar-se é, como o texto bíblico nos mostra, se você almeja ao episcopado, você candidatar-se é dar o seu nome. Se você tem diante de Deus essa convicção de que você quer ser um presbítero ou você quer ser um diácono, e os presbíteros ainda não atentaram para isso na sua vida, você pode chegar para um presbítero e falar assim, ó, irmão, eu gostaria de ser. Isso é candidatar-se, não é candidatar-se no sentido de que vai ter uma eleição, como a gente fazia outrora. Não, irmão, eu desejo ser um presbítero. Aí os presbíteros vão analisar essa manifestação de vontade e vão, quem sabe, iniciar um processo. Então nós vamos convidar para iniciar a preparação de 1 ano, esse estágio probatório. Se assim for concluído, a gente vai apresentar você à igreja por ordenação e imposição de mãos. Entenderam? Por isso, candidatar-se. Tá bom? 4 dos casos omissos. B4A. Dos casos omissos é o que não tem previsão, não tem como nós colocarmos tudo o que acontece. Dificilmente a gente colocou aqui todos os casos que regulam
o movimento da nossa igreja. Portanto, diante da omissão, quando não tem previsão, o que acontece? Para todos os casos ocorridos dentro da esfera de ação deste ministério local, que não estão previstos neste regulamento interno, fica automaticamente sob a responsabilidade do presbitério, juntamente com a junta diaconal, o dever de resolver tais casos, objetivando sempre a manutenção da unidade, paz, saúde da comunidade. Ou seja, diante de um caso que não tem previsão, o membro vai falar, irmão, como é que a igreja resolve tal caso? Se nós olharmos no regulamento e não tem como resolver, nós vamos nos reunir, o ministério vai se reunir para decidir aquilo que não tem previsão. Tá bom? Nós vamos decidir sobre isso. Ok. Acontece que, B4b, em situações especiais onde ocorra gravidade tal que os presbíteros, mesmo com o auxílio dos diáconos, não puderem solucionar a questão, deverá ser convocada toda a assembleia dos membros, convocação esta realizada exclusivamente pela maioria dos presbíteros e diáconos, ou seja, quem pode convocar uma assembleia na ICCG? Se o membro falar, irmão, quero que tenha uma assembleia porque tem que ser decidido tal coisa. Ah, irmão? Traga para os presbíteros ou para os diáconos, nós vamos nos reunir. Você não pode, você não tem autorização de convocar a assembleia, seja de qualquer forma. Você não tem essa autoridade ou esta competência. Ah, precisa ser resolvido tal coisa, irmão. Ok, nós do ministério vamos nos reunir para ver se de fato existe a necessidade de convocação de uma assembleia, porque dependendo da gravidade do fato é que nós vamos ver se existe de fato a necessidade de convocação de uma assembleia. E aqueles que são membros da igreja há não muito tempo sabem que uma assembleia, dependendo de como acontece, pela gravidade do fato, ela causa dores, sofrimento, coisas tristes. Portanto, vai passar pelo crivo do ministério a convocação ou não de qualquer assembleia. Tá bom? Dependendo do caso. Às vezes não tem necessidade de chamar uma assembleia para tal coisa. Quem sabe, eu estou dando uma hipótese aqui, tá? Estou até me arvorando aqui num exemplo em que nós vamos convocar o ministério e convocar uma assembleia. Para quê? Para nós mudarmos daqui e irmos para outro lugar. Olha que bênção. Os diáconos e os presbíteros têm N opções para nós mudarmos daqui e irmos para outro salão. Ah, mas a gente não conseguiu decidir uma região certa. Vamos convocar uma assembleia para nós ouvirmos os membros, para decidirmos juntos onde nós vamos mudar? Que bênção que vai ser essa assembleia, quem sabe? Mas vai passar pela decisão do ministério, qualquer tipo de convocação de assembleia. Então, se você recebe qualquer tipo de mensagem ou convocação, seja oficial ali no grupo ou paralelamente, recorra à liderança para ver se de fato aquilo procede. Quem é membro há pouco tempo na igreja sabe do que eu estou falando. Tá bom? É isso que eu ia falar. É. Somente a maioria do ministério pode convocar uma assembleia. Então, não vá em um aglomerado de pessoas que não é assembleia, se não é decidida pela liderança, na sua maioria. Ok? Ainda que seja um oficial isolado, que queira convocar, você não participe. Porque senão você vai estar em pecado com ele também por desobediência. Não é? Amém. Para quê? Visando o quê? Para análise e auxílio na solução do problema em questão, com os mesmos objetivos. Qual é o objetivo de uma assembleia? Garantir a unidade, a paz e a saúde da comunidade. Ainda que isso doa, porque às vezes a gente corta da própria carne. Mas nós visamos sempre manter a unidade, a paz e a saúde da nossa comunidade. Amém? Irmãos, nós temos que encerrar aqui. E se você tem algum ponto que, em desacordo ao que foi colocado aqui nesse texto, nós do presbitério pedimos para que você oficialize isso, você é membro, tá? Membro da ICCG, oficialize isso por escrito e se identifique e mande para um dos presbíteros dentro do prazo de 7 dias a contar de hoje, então, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você tem até o próximo domingo para apresentar algum ponto de contrariedade ao texto que vai ser publicado. Aí nós do presbitério, depois da apresentação dessa contrariedade, eventual contrariedade, nós vamos analisar, se proceder, nós vamos sentar com os diáconos para nós revisarmos aquele texto que nós entendemos que de fato o membro tem razão em nós mudarmos.
Se não, nós vamos comunicar por escrito que você é membro, ainda que seja justa e legítima a sua contrariedade, mas você não tem razão em nos propor, ou nós não vamos mudar o texto, nós vamos manter do jeito que está. Passado esses 7 dias, depois do domingo que vem, nós vamos publicar oficialmente a nossa confissão de fé e regulamento interno, a nossa segunda edição. Tá bom? Você tem sim o direito de apresentar algum ponto que você não concorde e que queira que seja mudado. Apresente o texto que você sugere para alteração, tá bom? Se você quiser. Amém? Até domingo que vem. Depois disso, nós vamos publicar oficialmente o texto da segunda edição. Senhor, nos dê graça, Pai, de nós continuarmos cumprindo os teus princípios bíblicos para essa igreja, Senhor. Seja presbítero, seja diácono, seja membro, qualquer um, Senhor, nos ajude a sermos fiéis à tua palavra, a estarmos sensíveis ao mover do teu Espírito Santo neste rebanho, nesta igreja local, Senhor. Nos ajude a isso. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê corações humildes, o Senhor nos dê corações sensíveis, o Senhor nos dê corações amorosos, mas sempre, Senhor, desejosos de viver e praticar a verdade, Senhor. Nos ajude a isso. Que a tua palavra, de fato, seja o norte para nós e para esta igreja. E que, se for da tua vontade, Senhor, que cresçamos cada vez mais no conhecimento de Jesus Cristo, no amor por tua palavra e em número também, Senhor. Essa é a nossa oração, com alegria e com santo temor em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém.